Como fazer o Evangelho no lar? Qual a sua importância? O Evangelho no lar é um encontro com Jesus no nosso lar. O Evangelho no lar, ele vem trazer luz para o nosso lar. Durante o nosso dia a dia, através das nossas conversações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, até mesmo aquilo que nós assistimos na televisão, na internet. Isso faz com que o nosso pensamento, as nossas vibrações, elas oscilem muito. E aí nós, então, o nosso padrão vibratório, ele às vezes ele está muito bom, às vezes ele está muito baixo. Também no nosso dia a dia, nós temos atitudes, às vezes, na rua, no nosso trabalho, em sociedade, faz com que a nossa agressividade aumente, às vezes tristeza, desânimo, enfim, os conflitos existenciais que é próprio da criatura humana. E tudo isso faz com que nós, no nosso dia a dia, atraímos espíritos que são espíritos sofredores, espíritos que às vezes querem o nosso mal, diversas ordens de espíritos, conforme está no livro dos Espíritos. Então, o Evangelho ele vem proporcionar aquela limpeza no nosso lar, porque durante o dia a dia nós às vezes não percebemos, mas até atraímos entidades perturbadoras para junto de nós, conforme o nosso humor. Por isso que Jesus nos ensinou a necessidade de orar e vigiar. Então, orar, quando nós oramos, nós elevamos o nosso padrão vibratório. Quando nós vigiamos, nós vamos perceber que tipo de pensamento estamos tendo, quais os nossos atos no dia a dia, as nossas palavras. Tudo isso vai impedir a influência desses espíritos e aproximar os espíritos bons. Então, vamos ver, o Evangelho, nós temos que fazer ele uma vez por semana, de preferência, sempre no mesmo horário, no dia da semana, no mesmo horário. Por exemplo, quarta-feira, 10 da noite, mas cada um vai escolher o seu horário. E nós devemos começar com uma prece. O que é orar? O que é uma prece? Uma prece, ela tem que ser aquela prece do coração. Não precisa ser uma prece pronta. Basta conversar com Jesus, conversar com Deus. Então, por isso que a nossa vibração de amor nessa prece, ela é muito importante, porque essa vibração de amor, essa conexão com Deus, que vai fazer com que a nossa prece chegue até Ele. Então, apenas palavras ditas sem sentimento, o que vai acontecer? Essa vibração não vai se elevar. Por isso que ela tem que ter sentimento, tem que ter amor. Nós podemos também fazer o Pai Nosso, mas sentindo cada palavra. Então, nós vamos convidar a família. Se a família não quiser, vamos fazer sozinhos, é muito importante. E vamos marcar, então, esse encontro no nosso lar. Então, nós vamos lembrar que Jesus, ele nos ensinou que duas ou mais pessoas reunidas em torno do seu nome, que ele estaria entre essas pessoas. Então, vamos lembrar também que, mesmo fazendo sozinho, nós temos a companhia dos benfeitores espirituais, nós temos a companhia do nosso anjo da guarda ou mentor espiritual. Cada pessoa tem um que, desde o momento que nós reencarnamos, esse espírito está sempre conosco. Então, já são duas pessoas aí, dois espíritos, porque a diferença é que estamos reencarnados e eles estão desencarnados. Então, é muito importante essa conscientização e sempre falar esse evangelho em voz alta. Por quê? Porque tem espíritos que às vezes eles têm dificuldades de ouvir assim o pensamento, são espíritos ainda sofredores. Então, falando em voz audível, eles vão ouvir o nosso evangelho. E estaremos doutrinando também esses espíritos que porventura nos acompanharam
ou porventura estão ali no nosso lar, às vezes até familiares que desencarnaram, que às vezes continuam ali no nosso lar. Então é muito importante esse evangelho para que todos despertem. Então vamos começar, como eu disse, fazendo uma prece, depois nós vamos começar do capítulo 1 do evangelho, e aí nós vamos ler um item. O primeiro item do evangelho é Moisés. Então Moisés, ele vem trazer a primeira revelação, que é através dos 10 mandamentos. Então, Moisés, ele veio para trazer esse primeiro código moral para a sociedade daquela época, e é um código universal. As outras leis de Moisés, ele fez para poder disciplinar um povo ainda muito primitivo, no sentido de não entender as coisas espirituais. E Jesus depois viria trazendo o seu evangelho. Então ele fala que não veio destruir a lei e os profetas, mas dar seguimento. E ele então, ele traz o ensinamento que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então vamos vendo que Jesus, ele veio trazer essa lei de amor e a necessidade desse amor ao próximo. Então vamos lembrar mais uma vez, vamos começar do capítulo 1, lendo um item, depois fazendo breves comentários, se tivermos com a família, vamos dividir as tarefas, um faz a prece, outro lê o evangelho. Depois disso nós vamos fazer as vibrações. O que é vibrar? É desejar o melhor para o próximo. Então, vibrar em favor do nosso planeta Terra, vibrar em favor do nosso país, pelo nosso lar, principalmente, pelos nossos familiares, se tiver alguém doente da nossa família, pelo nosso trabalho e principalmente pelos nossos inimigos dos dois planos da vida. Então, vamos orar por aquela pessoa que torna a nossa vida mais difícil. Jesus nos ensinou a necessidade de orarmos por essas pessoas. Então, quando nós oramos por essas pessoas ou por esses espíritos, nós enviamos luz, amor e vamos então aos poucos desfazendo aquelas vibrações negativas. Depois disso, nós vamos encerrar o evangelho fazendo a nossa prece de agradecimento, porque nós temos que saber agradecer, porque nós recebemos muito da espiritualidade, muito de Deus. Deus, ele é o nosso Criador. Deus não castiga, esse Pai amoroso e bom. Todo sofrimento, todos os conflitos existenciais que passamos, não é castigo de Deus, mas é fruto das nossas escolhas do passado, seja desta ou de outras existências. Então, Deus sempre nos encaminha para a reparação e para o amor, porque a lei de amor é uma lei universal. Então, se não aprendemos pelo amor, nós vamos aprender pela dor, pelo sofrimento, que é uma forma de educação e reeducação do espírito. Então, Deus é amor, Deus não castiga. Deus é um Pai misericordioso, justo e bom. Então, a importância do Evangelho no lar é trazer luz, trazer paz para o nosso lar. É esse estudo do Evangelho que vai iluminar o nosso lar, vai iluminar a nossa família. As crianças, principalmente, elas precisam ter uma diretriz desde cedo. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão perdidos, porque muitos pais não têm o hábito, por exemplo, hoje em dia, de fazer o evangelho, ou então de levar os filhos à religião. Então, a nossa sociedade está essa falta de rumo para esse direcionamento para Deus. Então, é muito importante apresentar esse evangelho para essas crianças, esses jovens, desde cedo. A importância de orar, de vigiar, a importância de formar cidadãos éticos, cidadãos que vão se preocupar aí com essa renovação interior para fazer desse mundo um mundo melhor. Então,
nós vamos lembrar que o primeiro evangelho foi feito por Jesus na casa de Simão Pedro. Pedro, apóstolo. Vamos lembrar que Jesus, ele fala da necessidade desse evangelho para que edificar o reino de Deus no coração dos homens. E essa informação está no livro de Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos lembrar também que quando nós fazemos o evangelho no lar, nós iluminamos todo o nosso lar. Se moramos em prédio, nós iluminamos todo o nosso prédio. Nós também vamos lembrar que André Luiz, ele fala de que o evangelho no lar, ele se expande não só para o lar, mas também para todo o quarteirão. Ele lembra de uma visita que ele faz a um lar da irmã Isabel, que era esposa do Isidoro, que era uma pessoa que já tinha falecido e estava no nosso lar, e era um dos companheiros de André Luiz. E ele lembra que quando ele chega ao lar dessa irmã, o lar dela está todo iluminado. E quando ele visita o próprio lar, não tinha proteção nenhuma, porque ninguém ligava para fazer oração, ninguém fazia evangelho no lar. Então, olha só a importância de nós colocarmos Jesus no nosso lar, abrir as portas do nosso lar para Jesus entrar e para trazer toda essa proteção para que os espíritos perturbadores, eles não entrem no nosso lar, porque vai ter toda a proteção no nosso lar. Então, muito obrigada a todos, que assim seja. Graças a Deus.